Evangelho de Mateus, capítulo 11. E o verso 25 em diante. Glória a Jesus. Ao Senhor seja a glória por esse culto maravilhoso. Nos diz assim: por esse tempo, disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Glória a Deus. Se você puder inclinar sua cabecinha, fechar seus olhinhos, por favor. Paizinho majestoso, uma vez mais, sou muito grato a Ti, já por Te sentir nesse ambiente, por se deleitar em Tua presença, por tantas canções que elevam a nossa alma diante de Ti, e por esse momento prazeroso onde Tua palavra mais uma vez é lida e certamente ensinada. Mas sabedor, Senhor, que enquanto falo, o Senhor é quem ensina, dou a Ti toda a glória e peço ainda a Tua graça e misericórdia, que possa eu aprender esta noite, assim como sei que o Teu poderoso Espírito nos ensina, e que essa palavra seja de forma individualizada, aplicada no coração de cada um de nós, mediante o Teu poder, que nos conhece, por dentro e por fora, que sejamos por Ti abençoados, e saiamos daqui renovados em força, em fé, em coragem, para seguirmos cada vez mais nesses dias de luta. É o meu pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por vezes eu percebo nascer na minha alma algumas indagações, algumas perguntas, e elas vêm ecoando dentro de mim justamente quando busco compreender a vida nos dias de Jesus, especialmente como era, como eles andavam, como eles viviam. E essas perguntas, na maioria delas, algumas se repetem e sempre ficam sem respostas. E uma delas sempre faço, mediante esses estudos, é analisando aquele tempo e me pergunto, por que é que aprouve Deus romper a eternidade e abrir uma lacuna no tempo e Jesus nascer justamente há 2000 anos atrás e não agora? Por que que aprouve Deus que fosse naquele período em específico? Seria apenas pelo cumprimento profético, por aquilo que ele havia dito? Teria uma outra razão? Qual seria o plano dele dessa data em específica? E por que não, em nossos dias, se fizéssemos uma comparação, poderíamos talvez até ter razão em dizer que os nossos dias seriam mais propícios, afinal de contas, muito mais pessoas existem agora. Outra razão muito forte é o poder de comunicação que se tem hoje. A mensagem de Jesus poderia ser irradiada para o mundo todo em questões de meses. Então, temos um pouco mais de recursos, temos mais pessoas, temos mais condições de diálogo e assim por diante. Talvez essas razões me fariam ainda mais perguntar por que não escolheu esse tempo. E sempre que essas perguntas vêm à minha mente, a resposta muito comum também ecoa de maneira muito clara, composta apenas de duas pequenas palavras do que dizem não sei.
E a verdade é que realmente não sei e não há como dizer por que Deus escolheu isso. Não há sequer um versículo, uma citação ou qualquer outra razão exposta biblicamente pelo qual Ele escolheu esse tempo para que se cumprisse, senão que a gente entende que é o tempo exato da escolha, da agenda, do plano de Deus que tinha que vir. Mas faço essas comparações justamente porque a gente tem um leve pensar de que nos dias de Jesus as coisas eram aqui um tanto mais difíceis do que os nossos dias. E, na verdade, não eram. Ao contrário, talvez poderia até ter algumas pitadas de dificuldade um pouco maiores do que as nossas. Perceba, os nossos dias, hoje, presencialmente, temos, evidentemente, um mundo à margem de uma insegurança total. Debaixo de crises e mais crises, debaixo de mais lutas e lutas, terremotos, guerras e conflitos intermináveis. Tudo isso havia nos dias de Jesus, é bem verdade. Entretanto, nos dias de Jesus, não só havia estas coisas, mas o sistema que dominava o mundo naquele tempo era diferente do nosso. Hoje as nossas individualidades estão mais livres, mais acertadas. Cada país, dentro da sua legislação, dentro da sua forma de viver, tem mais respeitabilidade de fronteira. Naquele tempo as pessoas viviam sobre um jugo imenso, uma insegurança sem tamanho. A qualquer momento, seus países, ou suas terras, ou seus campos poderiam ser invadidos por qualquer outra nação. Era o tempo todo inseguro, tentando saber qual vai ser o próximo império a se levantar e a dominar. Além desse sistema político imperialista dominante, massificador de pessoas e que promovia morte sem fim, havia todo um contexto global de uma religião extremamente perigosa e que encerrava as pessoas dentro de seu sistema de fé, como que colocando um freio dentro delas e guiando-as conforme fosse o interesse humano. Além de tudo isso, tinha toda a opressão política e também dos exércitos que arrancavam das pessoas a sua paz constante. Eles viviam como, por exemplo, numa corda bamba, o tempo todo pisando em minas, tentando se esquivar, tentando viver, além dessa opressão moral e espiritual, do pecado que sempre foi pecado. E o volume que tinha na época, evidentemente, como hoje, proporcionalmente no nosso tempo bem maior, mas naquele tempo era também de igual modo. Havia toda essa corrupção moral, espiritual, todo esse assédio sacerdotal, toda essa luxúria pecaminosa que a gente se vê hoje permeando o meio cristão e o meio político. Havia naquele tempo da mesma proporção. Enfim, era um tempo onde as pessoas, além de tudo isso, viviam de igual modo aprisionadas em seus sistemas de dores, de trabalhos, de relacionamentos, enfim, tudo trazia ou promovia neles opressão e mais opressão e opressão e mais opressão. Perceba que talvez até o elemento que poderia livrá-los de tudo isso seria a religião, que pudesse levar eles a momentos, pelo menos, de recarregar a bateria e de aliviar as suas tensões, mas, ao contrário, a religião era como que o elemento principal de suas lutas, porque no meio da batalha humana, dos enfrentamentos humanos, a religião jogava gasolina em meio às fogueiras de angústias das pessoas e queimava muito mais. Promovia, portanto, cada vez mais um rebaixamento da fé, uma destruição de valores e, por conseguinte, ninguém cuidava de ninguém, as pessoas tentavam viver e cuidar do seu próprio cantinho, porque mal sabiam que daqui a pouquinho o seu cantinho poderia ser derrubado e tomado por qualquer outro império que se levantava. Era um mundo, portanto, muito pior de viver do que o nosso mundo. Era quase que viver sobre o prisma do Talibã no Afeganistão, entretanto, o mundo inteiro assim. Perceba que diante disso, desse cenário escabroso, triste, opressor, maligno, doloroso, é justamente aqui que Jesus decide iniciar o seu ministério. Isso me faz perguntar como é que Jesus conseguiu viver num mundo tão cheio de maldades e corrupção e tanta coisa ruim, e ao mesmo tempo manter a paz consigo mesmo. Você percebe que ao longo dos 33 anos de Jesus, ele viveu o tempo todo de bem com a vida.
Dificilmente você vai encontrar Jesus resmungando acerca da vida ou questionando as coisas que ele tinha de enfrentar para viver. Em momento algum você vai ver murmuração de Jesus na perspectiva de tentar amenizar o seu fardo interno, como quem precisava expor, botar para fora toda a sua indignação. Naturalmente, nós não iremos ver Jesus andando como os demais na ideia de que deveria promover uma revolução social para tentar viver um pouco melhor. Ao contrário, Jesus conseguia, de fato e verdade, o tempo todo viver como se o mundo fosse um paraíso. Como é que ele conseguia fazer isso? Como é que ele conseguia trafegar nessa vida cheia de buraco, nessas estradas esburacadas que o seu tempo propunha, permitindo que seus pés sofressem alguns arranhões e perdessem algumas unhas mediante os tropeções que dava nas pedras e buracos da vida, mas mesmo assim ainda aquilo era bom para ele. Como é que ele conseguia viver dessa forma? Como que ele conseguiu extrair coisas boas de um mundo cheio de malefícios? Bem, é notável que Jesus inicia o seu ministério ecoando a sua voz como que a voz da liberdade, levando as pessoas a ouvirem uma boa notícia que poderia ser o alívio não apenas imediato, mas eterno para as suas aflições. E observe que a vida de Jesus se torna, portanto, um exemplo para todos nós, até porque as suas credenciais para poder viver e pregar, e se a gente quiser compreender como Jesus vivia, é preciso simplesmente conhecê-lo e procurar andar após ele nos ensinos que ele mesmo expõe. De maneira tão clara, ele consegue nos levar a um simples entendimento de que tudo o que ele expôs para que a gente pudesse copiar o seu modelo de vida é baseado naquilo que ele mesmo viveu antes de ensinar. E às vezes a gente se sente conflitante quanto a isso, porque temos dificuldade de poder viver aquilo que a gente está ensinando, e Jesus não tinha dificuldade nenhuma. Esses dias eu vi uma frase de alguém que postou, talvez para atirar em algum outro líder, dizendo: subir no púlpito e pregar é fácil, difícil é descer do púlpito e viver o que pregou. Eu não posso discordar dessa frase, mas eu posso me basear na vida de Jesus, que se a gente nos pautar a viver como ele vivia, não iremos nos preocupar nunca com isso, porque Jesus nunca pregou aquilo que ele não viveu. Ele vivia primeiro em tudo, depois ele simplesmente expunha como testemunha daquilo que ele já fazia. Perceba que é por conta dessas credenciais que ele consegue ser a voz da liberdade para aquele tempo. Credenciais essas que fazem a gente notar que foram moldadas em Jesus no calor das provas, das dificuldades, das lutas. Afinal de contas, tentemos comparar a vida dele, para a gente entender qual é o cenário do qual ele é inserido. Perceba que ao nascer todos têm consciência disso. Não tinha espaço para ele na comunidade de Belém. E esse espaço, embora não tendo meios humanos para isso, mas foi de alguma maneira providenciado um ambiente onde ele pudesse ser acolhido pelos animais, uma estrebaria onde ele foi recebido quando nascera. E nessa estrebaria tudo que se tinha era apenas alguns animaizinhos que se protegiam do frio. E note que não tinha ninguém mais para recebê-lo, senão apenas os seus pais e esses poucos animais. Logo, poderíamos dizer que Jesus nasceu num ambiente impróprio, como que se fosse um ambiente de desprezo e de rejeição, que de alguma maneira, se fosse eu, ou talvez algum de nós, poderíamos carregar como um trauma para a vida inteira, de que a comunidade de Belém não o recebeu, portanto, fora rejeitado antes de nascer. Aliás, Jesus poderia trazer esse trauma ao longo de toda a sua vida, porque desde o momento em que Maria se tem por grávida pelo poder do Espírito Santo, Jesus é desde ali acometido de perseguição e sabe que está sendo rejeitado pelo mundo do qual ele veio para amar. Não há um só lugar durante a vida de Jesus em que ele fora bem recebido e aceito de bom grado pelas pessoas que estavam nesse lugar. Desde o seu tempo no ventre de Maria, onde precisa viver de maneira furtiva e errante para proteger o seu filho.
Como disse, ele poderia guardar dentro de si esse sentimento de que fora rejeitado ainda no ventre de sua mãe. Ainda mais quando ele nasce, perceba, os primeiros a serem anunciados de seu nascimento foram pastores de Belém, que nas campinas que ali haviam, cuidavam de suas ovelhas ao cair da noite. E note, portanto, que esses foram os primeiros a adorá-lo e a bendizê-lo naquela manjedoura. Mas pastores, para as pessoas daquele tempo, era o sinônimo de desprezo total, justamente porque estes, como diziam eles, não possuem nenhuma outra habilidade da qual possa ser útil, senão aquilo que precisa muita inteligência, do que é ficar de longe olhando ovelhas se pastarem. Era, portanto, tido como homens que não sabiam fazer qualquer outra coisa e, por conta disso, rejeitado por toda a sociedade. Inclusive nos dias de Davi, aliás, nos dias de José, lá no Egito, pastores já eram mal vistos, tanto que os egípcios não aprovavam a convivência com gente que cuidava de animais. Perceba que essa forma de desprezo chega até os dias de Jesus. Naturalmente, que para ele a visita desses pastores foi bem recebida. Entretanto, para muitos poderia ser mais uma credencial de alguém que está sendo desprezado desde o seu nascimento, tendo que fugir por conta da perspectiva de morte. Imagine como seria saber que ele foi a causa de milhares de inocentes de até 2 anos de idade terem sido mortos por Herodes no dia em que ele decidiu acabar com todos os primogênitos na ideia de capturar Jesus. Portanto, tendo que fugir, sua mãe com ele nos braços, se escondem no Egito, uma terra estranha que também não recebe como ele deveria ser recebido, o Filho de Deus. Ao contrário, como um desconhecido qualquer, até que seja arrancado de lá ou trazido pelos pais, e que poderia simplesmente escolher um bom lugar para viver, como Jerusalém ou qualquer outra cidade da Galileia. Poderia ter escolhido um ambiente mais seguro, mais moderno, mais prático, com menos ignorância, mas aprove Deus guiá-lo para viver em um bom e belo e lugar maravilhoso de pessoas bonitas, chamada Nazaré. Só que não, sendo que Nazaré era considerado por todos, como vós também sabeis, a escória da sociedade, como se fosse o pior ambiente que alguém pudesse viver. Significa dizer, nas palavras de José, que Nazaré nada era mais do que o esgoto da escória, como ele mesmo diz. O que não prestava para mais nada ia morar em Nazaré. E é nesse ambiente que Jesus passa a sua infância. Aliás, que ele passa a sua infância, que ele passa a sua juventude, e que por fim ele inicia seu ministério somente saindo de lá e vindo para Cafarnaum. A maioria do tempo em que ele viveu, portanto, em Nazaré, em um lugar de campesinos, de pobres, de fracassados, como a própria história afirma. Mas é nesse lugar que ele se tornou quem ele poderia ser. Note que, se fosse o ambiente que forma as pessoas, Jesus então tinha todas as características para serem de igual modo uma escória. Mas Pedro diz que em todo o tempo que ele viveu, ele nunca pecou e na sua boca não se achou engano. Nessa conjuntura de pobreza social que Jesus é submetido, ele sem dúvida nenhuma viveu as mazelas humanas no mais alto ápice. Padeceu da sede, da fome, da dor, da angústia, da tristeza, da opressão. Viveu nos mesmos valores que aquela sociedade vivia. Trouxe as mesmas marcas, sentiu as mesmas dores. Portanto, suas credenciais não são adquiridas de outra forma, senão na prática do dia a dia. E o que ele propõe de mudança à sociedade não é filosofia e nem ideias simplesmente milagreiras, como que entrar em uma câmara de transformação e sair dali por completo modificado. Quando ele inicia seu ministério, ele não começa com uma outra proposta. Ele não tenta nos mostrar um evangelho de falácias, ou de mentiras, ou de engodos, que tenta trazer para nós uma perspectiva diferente daquilo que verdadeiramente é o evangelho. Não tenta fazer propaganda de algo que não vai vingar. Ele não vende uma proposta que não possa cumprir, mas ele inicia sua mensagem nos convidando a um processo de mudança.
É um processo de transformação para nos ensinar a viver no mesmo tipo de mundo que ele vivia, tendo as mesmas atitudes que ele teve, possuindo o mesmo poder de andar de bem com a vida, mesmo quando a vida anda de mal de você. Ensinar-nos a viver de tal maneira que a vida possa valer a pena ser vivida, mesmo quando tudo colabora para ser desprezível o viver aqui. É nisso que ele inicia, nos convidando para essa trajetória. Como ele conseguia fazer isso? Como ele conseguia transferir isso? E o que ele propõe, a sua palavra nos ensina. Suas credenciais estão expostas aqui. E o convite de Jesus é extremamente maravilhoso para todos nós. Até porque, perceba, ele inicia de uma forma tão humilde, tão gentil, tão meiga. E o conteúdo dessa palavra nada mais é do que a simplicidade do seu viver. E é justamente nesse contexto de simplicidade que talvez no nosso tempo a gente se perde, porque passamos parte da vida tentando pautar o nosso viver diário e as nossas conquistas em fórmulas superpoderosas, recebidas em sermões meticulosamente preparados, em reuniões as mais diversas de treinamento, que nos eleva a alma a um pensamento positivo sempre, mas nos distancia da realidade que vamos enfrentar no dia a dia, que deveríamos estar preparados para elas, exatamente porque elas não disfarçam a sua maneira de tratar para conosco. É por isso que a mensagem de Jesus é simples, e ele começa dizendo que agradece ao Pai pela simplicidade dessa palavra, por ele ter permitido que os simples, que os pequeninos pudessem compreender. E eu louvo a ele diariamente por ter nos incluído nesse quesito de pequeninos, que podemos, portanto, sermos assim por ele classificados. Perceba que ele nos inicia dizendo: vinde a mim. Para mim, esse sem dúvida é um dos mais poderosos convites que Jesus nos faz. E ele nos faz isso bem no início de sua jornada de ensino, como quem nos convida para uma caminhada intensa de transformação. Repito, não entrar em uma máquina transformadora, mas para caminhar após ele e ver como ele vivia e aprender da sua palavra e tornar a sua palavra prática dentro de nós e aplicá-la ao longo do dia a dia. Significa dizer que toda a receita de Jesus para uma vida feliz em um mundo mau se consiste no fato de ouvir a sua palavra, guardá-la dentro do seu coração, compreendendo-a e decidindo aplicá-la ao longo da vida, em cada momento em particular. E isso se aplica a todas as etapas da vida cristã, não só em algumas, mas todas as esferas da vida, elas estão aplicadas. E o convite de Jesus dizendo: vinde a mim, faz-me pensar e me perguntar para quem é esse convite de maneira imediata. O que ele quer com esse convite? Para quem ele está dizendo tais palavras? Bem, eu poderia dizer a vocês, para mim, essa é a palavra principal. Eu talvez poderia ser a pessoa icônica desse alvo dessa palavra. Para mim é esse convite, mas é também para aqueles que bateram em todas as portas possíveis da vida, e as portas não se abriram, e as que estavam abertas ficaram fechadas, e aquelas que foram ouvidas não lhe atenderam e não lhe disseram não. Ele diz: vinde a mim, exatamente a esse perfil de pessoas que está cansado de tentativas, de oportunizar coisas e fracassar. Esse convite é para todos aqueles que estão dispostos, sim, a querer passar por um obstáculo ainda maior e entender que existe dentro de si mesmo talvez um único fio de esperança, e que esse fio de esperança o leva a levantar a mão uma vez mais e tentar bater na porta, ainda que seja, como diz, pela última vez. Bem, é esse fio de esperança que Jesus me convida a pensar dentro dessa palavra: vinde a mim, que ela é justamente
para todos aqueles que se decepcionaram com a vida. E quem de nós não se decepcionou na vida, ou com a vida, ou com as pessoas que se envolvem conosco na vida? Poderíamos até dizer que a vida é um canteiro de decepção, justamente porque decepção é simplesmente o retorno daquilo que a gente aplica nas pessoas, mediante o crédito que a gente dá a elas. Ora, fomos feitos segundo a medida de Deus, prontos a acreditar nas pessoas, independente se elas são de perto ou são de longe. E por conta disso, acumulamos ao longo da vida grandes decepções. E é justamente para estes que talvez dizem dentro de si mesmos: já não aguento mais ter decepção, que eu não quero mais tentar. Bem, o convite de Jesus é para estes também. Mas eu digo que o convite de Jesus é para aqueles que a fé que possuíam já virou um embuste. Como assim? Para todos aqueles que ao longo de sua caminhada, de fé em fé, de crença em crença, de alguma maneira foram perdendo essa essência. E as grandes decepções, e os fracassos inclusive da própria fé, e as múltiplas tentativas que a fé levou-o a produzir, mas sem conseguir sucesso. Por conta do quê? Pela maneira errada que talvez essa fé fora desenvolvida, pela forma talvez equivocada em que essa fé fora ensinada, por conta de uma promessa do qual a palavra não diz, mas que a essa fé foi imputada. Do faça isso, porque Deus lhe fará aquilo. Ande dessa forma, porque Deus lhe proporcionará outra forma. Dê isso, porque Deus vai lhe dar aquilo. Haja dessa maneira, porque Deus vai agir daquela maneira. Tentando trazer à tona a mesma ideia religiosa dominante, perversa, cruel e cheia de performance que tinha nos dias de Jesus, na tentativa de criar uma série de posições negociais, isto é, de preceitos que, de acordo com o negócio que fizermos, assim poderá alcançar. É por isso que tem muita gente fracassando na fé, porque tentou construir uma fé pautada nos seus próprios feitos, nas suas próprias ações, nas suas performances, na perspectiva de que quanto mais der, mais vai ter, tendo uma espécie de caminho construído na base do comércio com Deus, quando a fé, na verdade, genuinamente prática, pura e fervorosa que Jesus ensinou, é o viver a fé pela fé, confiando que Deus é capaz de fazer tudo e mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos para viver. E se Ele fizer, está feito. E se Ele não fizer, está bem do mesmo jeito. É essa fé que o Cristo nos ensina a viver, e não a fé triunfalista que tem a coragem de apontar o dedo em riste no nariz de Deus e tentar acusá-lo dos meus próprios fracassos. É essa fé fracassada que leva as pessoas a viver em uma obscuridade e distante do completo raciocínio do Evangelho. E diante disso não consegue dar um passo a mais, senão dizer para si mesmo que já não tem mais forças. É para estes que o convite de Jesus diz: vinde a mim. Este convite é também de igual maneira, assim como para estes, para aqueles cuja esperança não passa de uma palavra bonita, e quando ouve alguém incitá-lo a crer no amanhã, a vislumbrar dias melhores, ou a sonhar com os planos maiores, ou crer que Deus é o mesmo, e ele só consegue olhar a palavra esperança como talvez um bom quadro de parede, talvez como algo que simplesmente o faça se lembrar de um tempo legal, cujo seu coração conseguia se apegar a alguma verdade. Até porque não poucas pessoas em nossos dias não possuem esperança alguma de que o amanhã está nas mãos de Deus. A prova real disso tudo é que passa o tempo todo angustiando-se desesperadamente a cada minuto que a vida lhe propõe viver. E aquele cuja vida é permeada de esperança, o que importa é que tudo esteja acontecendo aí fora,
pois a esperança dele está garantida diante de Deus, que o melhor do Senhor ainda está por vir, como cantamos aqui esta noite. Ainda que a vida aqui seja de lutas e trabalhos, de cansaço, de dores, de lágrimas, de angústias e tristezas sem fim, mas o que a Bíblia diz é que eu posso ter esperança de que a minha vida inteira não será assim. A eternidade sim é o que importa. Se a minha vida aqui ela é passageira de 70 a 80 anos, ela pode ter luta, enfado, canseira e dor, mas a promessa que eu tenho é que quando esses poucos anos se acabarem, eu terei uma eternidade onde toda tristeza será tirada, onde toda lágrima será enxugada dos meus olhos, onde a paz permeará o meu coração para sempre, e eu viverei ao lado de quem vive eternamente. É para estes que esse vinde a mim é endereçado. Da mesma forma, Jesus continua ainda a me dizer que esse vinde, esse convite, é para aqueles cujas expectativas nunca são alcançadas, ou pelo menos têm a ideia de que nunca foram alcançadas. Isso é um fato, porque nós somos, de imediato, naquilo que a gente vive, fatalistas. Temos a capacidade de afirmar que nada na nossa vida deu certo. Não raras vezes, nos momentos de decepções, de frustrações, nos lembramos das múltiplas tentativas de sermos felizes, que construímos meios, mecanismos, projetos e sonhos de alcançar a tão sonhada felicidade. E nos deparamos com a realidade que, naquele momento em específico, aquilo do qual eu esperava não aconteceu, se torna tão grande, tão drástico, tão turbulento, tão terrível, tão destruidor, que consegue apagar até as memórias daquilo que eu tive sucesso e que fui abençoado ao longo de toda a trajetória. E se fôssemos comparar todas as nossas vitórias do Senhor ao longo da vida, elas não são de comparar com as poucas derrotas que a vida nos impôs, mas a gente sempre tem a capacidade de olhar a quantidade das derrotas e não a quantidade maior das vitórias que a gente teve. É por isso que a gente sempre se sente decepcionado a cada vez que uma fracassa, mas nos esquecemos de que cada uma das lutas que perdemos, outras 9 nós já ganhamos. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que somos atacados. É por isso que Jeremias disse: eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Justamente porque é preciso bombardear a minha mente todos os dias do que Deus fez ontem, para que eu possa crer no que Ele fará hoje, para que eu possa ter certeza de que se eu estiver aqui amanhã, Ele vai fazer amanhã também. A fé não é baseada no passado, nem tampouco no presente. Ela pode ser abastecida com aquilo que já aconteceu comigo, mas ela não é um elemento do passado nem do presente. A fé só opera no futuro. Ela só opera no plano futuro. É justamente por isso que sempre afirmo, tento viver o máximo da minha fé. Justamente porque, ora, se eu não tenho dinheiro, eu preciso de fé. Porque afinal de contas, se eu tiver dinheiro, para que eu quero fé? Então, como eu não tenho grana alguma no meu bolso, eu preciso de uma fé efetiva para obter as coisas que Deus pode me dar ao longo da vida. E é nesse processo que às vezes a gente erra, porque não poucas vezes Deus nos dá mais do que o que a gente pediu. E eu tenho convicção que aqui está cheio de pessoas com essa experiência, que você pediu A, Deus te deu o alfabeto inteiro. Que você pediu uma esposa, Deus te deu uma casa cheia de filhos. Que você pediu um emprego, Deus te deu uma empresa. Que você pediu uma bênção, Deus coroou a tua vida com muitas bênçãos, das quais são incontáveis. Então eu posso olhar aquilo que Deus fez e fazer alimentar a minha fé, para entender que o amanhã não me pertence. Portanto, é no campo da fé, Deus fará o que é necessário para que seu plano em mim se cumpra. Portanto, não é viver de expectativas, é viver do que se acredita.
é viver de fé. Nos decepcionamos e nos frustramos. Primeiro porque a gente canaliza expectativas em cima de pessoas. Perceba no livro da sua história que o seu maior conteúdo de decepções e frustrações não são com coisas. Eu nunca encontrei alguém dizendo: eu estou decepcionado com o meu pet. Nunca. Já encontraste? Nunca encontrei alguém dizendo: cara, eu estou decepcionado com a minha casa. Não fala comigo. Não faz o que eu pedi. Chego lá, ela está suja. Não se limpa. Mas todas as nossas decepções e frustrações estão relacionadas às pessoas. Porque nós esperamos que elas nos dê aquilo que a gente acha que elas podem nos dar. E quando elas não podem saciar-nos, as culpamos. Na verdade, a culpa é nossa. Porque acreditar nas pessoas é diferente de depositar nelas toda a perspectiva de sua felicidade. É como a vida conjugal. Quantas vezes escutamos essa frase: eu só quero ser feliz. Então me caso para ser feliz. Está errado. Você se casa para fazer o seu cônjuge feliz. Não se trata de você, se trata do próximo. E a vida cristã é no mesmo aspecto. Não se trata de mim, se trata do meu próximo. É por isso que Jesus diz: ame o teu próximo como a você mesmo. Não se trata de você. Logo, o convite de Jesus é para nós, que nos frustramos com pessoas, que nos decepcionamos, que acreditamos e elas nos derrubam essa perspectiva. É para todos nós. Mas da mesma forma, esse vinde a mim de Jesus me alegra, porque eu vejo que ele é para aqueles que sentem-se como se estivessem na última oportunidade, como se tivessem apenas uma bala na agulha, uma flecha na aljava, e portanto não podem errar o alvo. É para aqueles que sabem que de todas as múltiplas tentativas da vida, esta ele não pode mais errar, porque não tem outra chance. É para esse tipo de pessoas. Este vinde a mim de Jesus, que de igual modo alcança muitos de nós, é também para todos aqueles que ao longo de sua jornada, acumulam inúmeros fracassos, e que não tem mais a ousadia de dizer: vou tentar de novo. E essa é uma característica do brasileiro, tentar de novo. Se tem um povo que tenta constantemente, é o tal do brasileiro. Acho que Deus olhou em nós e disse: eu vou dar uma dose a mais de persistência para esse povo, porque o povo que vai ser ralado e sofrido está quase precisando de um Moisés para nos tirar desse imbróglio que nos faz perder tanta oportunidade. Mas ao mesmo tempo somos agraciados por ter coragem de continuar. Só que não raras vezes chega o dado momento em que o cansaço é tão grande que a gente diz: não aguento mais, já chega, não tento mais, já foi o suficiente. E às vezes as vozes ao nosso lado também nos comunicam tal coisa. É para essas pessoas esse vinde a mim. Talvez seja para ti. Com certeza, não poucas dessas coisas é para mim também. Perceba que além de Jesus me fazer esse convite para essas pessoas, ele me expõe a universalidade desse convite. Para quantas pessoas seriam, Jesus? A quem o Senhor quer que essa palavra chegue? Quem o Senhor está convidando? Bem, ele universaliza o seu convite e ele diz: todos os que quiserem ouvir, todos os que têm ouvidos para ouvir, todos os que querem atender a sua voz. Portanto, ele coloca no mesmo pacote religiosos e não religiosos, sábios e ignorantes,
ricos e pobres, cheios de sucesso, mas também fracassados, homens e mulheres, meninos e meninas, gente capaz e gente incapacitada, todos estão incluídos no mesmo pacote. E perceba, essas falas de Jesus denunciam exatamente que esse convite é para todas as almas cujo seu interior denuncia cansaço. Ele convida exatamente nessa simplicidade toda, mas para todos aqueles que no cômputo de sua vida pode dizer: cansei. Quando a gente diz cansei de fulano, cansei de ciclano, cansei de viver. E aliás, esse mês é o Setembro Amarelo, é justamente o mês das pessoas que dizem: cansei de viver. E esses últimos 2 anos, o mundo foi marcado pelo maior índice de suicídio de sua história. Por conta de tantas coisas que pessoas chegaram ao cúmulo de dizerem: cansei, não quero mais viver, já basta. E talvez a gente não consiga perceber, e bem fato que não percebemos, que a maioria das pessoas que estão cansadas são justamente aquelas que estão tentando se fazer fortes ao nosso lado, que tem um sorriso amarelo, mas tem um sorriso, que estão tentando se manter firme, que estão tentando se agarrar aos fios de esperança, na perspectiva de não te mostrar cansaço ou fraqueza, porque entendem que se te demonstrarem qualquer tipo de reação como esta, pode provocar um distúrbio em quem está ao seu lado e levá-lo à tristeza maior. Pessoas que assim agem, amam mais aos outros do que a si mesmo, porque tentam proteger, maculando a si mesmo. Tentam ajudar, desajudando a si mesmo. Tentam construir, destruindo seus próprios muros de proteção. Perceba que é justamente quando essa humildade atinge o ponto máximo de dizer: cansei. E posso lhes afirmar que todo ser humano cansa. Todos na vida se cansam. Todos chegam um dado momento em que ele olha para si mesmo e diz: cansei até de você. Porque a vida é feita de provas e de constantes arroxos que nos fazem olhar para dentro de nós mesmos, na tentativa de nos fazer entender e perceber que não somos super-homens, não existe super-mulheres, que Batman é só uma figura e que toda essa parafernália de heroísmo não passa de balela, que somos humanos, que caímos, que fracassamos, que cansamos e que precisamos de ajuda. É o que Jesus está a dizer, é para você. Eu estou convidando você que achou que é forte, que quando chega em casa, olhar no espelho e se depara em lágrimas, que quando dobra os seus joelhos não tem palavras para dizer a Deus, porque elas embaralham em meio às suas aflições. Cansei. É para ti esse convite. E ele não só convida no sentido de convidar para caminhar com ele, mas toda a sua conjuntura nos leva a algo ainda maior. A quem, Senhor? A quem é esse convite? A todos aqueles que quando o dia amanhece, demoram um pouco na cama tentando reunir forças, porque tudo que vem à sua mente é dizer: mais um dia, tenho que lutar mais um dia. E quando chega o final do dia, tudo que quer é a escuridão de seu quarto, na perspectiva de dizer: venci mais um dia. E quando o relógio toca no outro dia pela manhã, outra tortura. Não é a preguiça, não é a vontade simplesmente de ficar na cama, mas é justamente talvez o medo das metralhadoras diárias apontadas para a sua vida, e que você sabe que alguma dessas balas irão te atingir. Talvez não conseguiu se curar nem ainda da bala anterior, vai ter que encarar um novo tiroteio no dia de amanhã.
É para você esse convite. A quem, Senhor? Bem, a todos aqueles que sentem o peso opressor das dívidas, dos altos compromissos, dos desconfortos econômicos que assola a maioria das pessoas desse mundo e que nos escraviza dentro de nós mesmos e que ao mesmo tempo faz com que as pessoas se sintam envergonhadas e não tenham coragem de pedir ajuda, de um conselho, de uma orientação para sair de tal situação. Então a cada dia vão se enclausurando. E quando chega o dado momento, a pedra é tão grande que ninguém consegue tirá-la. É para esse tipo de pessoas esse convite. Vinde a mim, disse Jesus. A quem, Senhor? Bem, a todos aqueles cuja vida relacional se tornou uma batalha, um campo de guerra. A todos aqueles que ao chegar em casa no fim do dia, se está de carro, tem vontade de não sair do carro, ou pelo menos fica lá esperando como que a poeira baixar, para tentar entrar em casa, porque ali não é o seu ponto de refúgio, mas sim o seu campo de guerra. É para todas essas pessoas que não conseguem olhar olho no olho no seu cônjuge e conversar francamente e expor os defeitos e as mazelas. É para todas essas pessoas que não conseguem expor um pecado interno na perspectiva de ser curado pelo perdão de quem ama. É para todas as pessoas que desconfia de tudo e de todos, que não consegue alimentar a sua vida conjugal, muito menos a sua vida familiar. É para todos esses cuja vida se tornou um peso, cujo casamento se tornou uma luta, cujas dores se tornaram companheiras inseparáveis. É a estas pessoas que Jesus diz: vinde a mim. Mas como se fora pouco, Ele ainda endereça a todos aqueles que não conseguem ver o lado bom da vida, e que a vida se tornou uma amargura, e tudo que olha e tudo que vê é sempre ruim. A todos aqueles que não conseguem acreditar em ninguém, que não conseguem confiar em ninguém, que desconfia da própria sombra. Para todo aquele que não consegue ver bondade nem no que é bom, mas tudo é um estorvo, tudo é uma armadilha, tudo é uma ação maligna. Portanto, não consegue viver em paz, porque ninguém que vive assolado por esses sentimentos consegue viver em paz. É para esses que Jesus está a dizer: vinde a mim. Esse convite é endereçado a todos que de igual modo vivem sob a tristeza das acusações de um passado que sempre se faz presente, embora tenta deixar o passado para trás, mas volta e meia esse passado se apresenta, e apresenta os seus grilhões, e cria celeumas, e cria problemas, e às vezes tenta escapar, mas volta e meia se vê agarrado às mesmas coisas do passado. É para esses que Jesus diz de maneira muito clara: vinde a mim. Mas também eu diria que esse convite é a todos aqueles que são incomodados diariamente, todos os dias, pelos espinhos do desprezo, seja na repartição onde trabalha, seja na casa onde vive, seja no ambiente entre os amigos, mas volta e meia se sente como que
fosse desprezado por todos, não se sente amado, não se sente sendo bem-vindo, mesmo sendo bem recebido. Espinhos gerados pelo passado, por consciências ainda vivas de crises que viveram nos tempos de infância, seja de escola ou seja familiar, esquecendo-se que às vezes podemos curar isso entendendo e revertendo as circunstâncias, como por exemplo observando a vida do próprio Jesus, que pelo maior nível do seu desprezo, o próprio Isaías diz por 4 vezes no capítulo 53 do seu livro, foi desprezado e era o mais indigno entre os homens. E na verdade era uma forma em que Deus estava utilizando para aplicar uma vacina em Jesus contra o orgulho, contra a soberba. Às vezes não percebemos, mas Deus nos empurra para situações de humilhação para nos tornar humildes. Nos empurra para a situação de desprezo para matar o nosso ego, para nos tirar da casca que a gente construiu, para nos fazer saber quem somos de verdade. Então ele diz: vinde a mim, que eu vou te ensinar a vencer esse sentimento e a tirar esse espinho que te machuca todas as vezes que você imagina que alguém está te desprezando. Não raras vezes somos assaltados pela nossa mente, porque ela pensa que aquilo que alguém está fazendo conosco é aquilo que imaginamos que está acontecendo, e somente depois descobrimos que não é nada disso, que nos enganamos por completo. Então fazemos uma tempestade, e às vezes em um lugar tão pequeno. Bem, o convite de Jesus é a todos aqueles que não se sentem aceitos, que não se sentem recebidos, que não se sentem parte, que não se sentem da família, que se sentem excluídos, que não se sente dessa igreja, que não se sente seu irmão, que não se sente da JBN, que não se sente dos teens, que não se sente entre nós, que não se sente bem em lugar algum. É a todos vocês, é a todos nós. O convite dele é justamente para que o único que não podia nos aceitar, nos aceita como somos, mas se recusa a deixarmos feridos como somos, e está pronto a nos curar. Mas por fim eu digo que este convite é a todos aqueles que vivem as tristes memórias de palavras liberadas com objetos de maldição ao longo da vida, e que até hoje denunciam contra si mesmo quando irá tentar fazer alguma coisa. Eu sei o que eu estou a dizer. Não poucos de nós ainda somos alvejados por palavras derrotistas e amaldiçoadas que os próprios pais, sem saber, liberavam sobre os filhos, por ações de pais que, sem saber, acionaram sobre os filhos. Quem me conhece sabe disso. Passei parte da vida tentando e sempre vivenciando fracasso em cima de fracasso, mesmo no ministério. Até que alguns anos atrás, aqui nessa igreja, 6 para 7 anos atrás, enquanto orava aqui embaixo, o Senhor falou algo tão grande, destrinchou meu coração e me disse: você precisa achar o seu pai onde quer que ele esteja, você precisa achar a sua mãe, e você precisa pedir perdão a ele por tudo aquilo que ele amaldiçoou você.
Então eu questionei dizendo, mas eu é que sou a vítima. Porque eu tenho que pedir perdão. E ele disse, porque é você que está com a ferida. É você que carrega as correntes. É você que tem o futuro travado. É você que tem a vida imputada sobre a dor. Você quer curar isso? Eu digo, eu quero. E ele disse, vai atrás. Feche essa ferida. Minha esposa está aqui, ela sabe disso. Eu fui atrás. E consegui falar com meu pai. Na época a igreja orou para que eu encontrasse alguém aqui, talvez lembre disso. E nós o encontramos finalmente numa cidade em Cianorte. Então eu expus a ele uma lista enorme do que estava aqui dentro. E ele chorou, chorou, chorou. E eu chorei muito. Daquele dia em diante, Deus destravou a nossa vida. É ou não é verdade? Tudo na nossa vida mudou. Tudo. Porque as amarras do passado foram quebradas. A legalidade que o diabo tinha foram quebradas. O nosso casamento mudou. A nossa vida familiar mudou. Eu estava quase perdendo os meus filhos, eu estive de volta. A minha vida financeira radicalmente mudou. A minha fé mudou. Há poucos dias nós tivemos aqui no Brasil uma das maiores oportunidades de transformar esse país. Uma das maiores. No dia 7 de setembro. E eu esperava que isso acontecesse. Eu vi no momento em que o presidente da nação estava ladeado com um monte de pastores. Eu pensei, Fernando, vai ser hoje. Como eu esperei por isso. Eu pensei que eles iam pegar o microfone e iam dizer, nação brasileira, eu quero pedir perdão a Deus pelos muitos assassinatos que esse país cometeu, pelas muitas injustiças, pelos muitos abortos, pelos muitos adultérios. Eu quero pedir perdão pelos pecados de nossos pais, de nossos políticos passados, de nossos libertadores. Era a nossa chance. Deus esperava isso. O passado ainda nos persegue. As correntes da maldição ainda nos perseguem. E não adianta liberar se não destravar. Certo dia Davi ora a Deus e diz, Deus, o que está acontecendo com Israel? Essa praga não passa, essa fome de 3 anos, a mortandade em Israel, Senhor, o que está acontecendo? Qual é o meu pecado? Deus disse a Davi. Então Deus disse a Davi, Davi, não é o seu pecado. E Davi disse, mas então o que é, Senhor? O que está acontecendo com Israel? Deus disse, não é culpa sua, não é culpa dos sacerdotes, mas é culpa da casa sanguinária de Saul, que mataram muita gente em anos passados. Então Davi disse, mas Senhor, eles cometeram tal crime, eles fizeram as maldades. Então o Senhor diz, mas a terra clama pela justiça do sangue inocente. Talvez a gente não leve isso a sério. Então Deus disse a Davi, chame a família dos gibeonitas, que a casa de Saul matou mulheres, crianças e animais, e façam a paz com eles. Eles foram lá, consertaram com os gibeonitas. Daquele dia em diante, a chuva veio, Israel prosperou. Esdras e Neemias passaram o dia inteiro confessando os pecados de seus pais, para a nação de Israel prosperar. Daniel, no capítulo 7, 8 e 9,
Enquanto orava ao Senhor, no capítulo 9, ele passou horas confessando o pecado de seus pais, para tirar a corrente de suas costas. É para estes que Jesus diz: vinde a mim. É para estes. Mas o convite é este. Eu quero concluir te levando a compreender que Jesus faz um convite, mas o processo é que nos fará feliz na jornada. Que não basta apenas ir até Ele, que a ideia não é simplesmente ouvir o seu convite e ir até Ele, mas do momento em que Jesus afirma isso, evidentemente, Ele está nos convidando a aprender as suas lições para uma nova vida, para viver de bem com a vida num mundo mau. E como é isso, Jesus? Rapidamente te digo. Diga para quem está ao seu lado. Primeiro Jesus diz: vinde a mim. Então Jesus diz: ande após mim. Mateus 16, 24, Jesus diz: você quer vir comigo? Quero. Então renuncie a si mesmo. Então não se governe mais. Então não seja mais seu próprio dono. Então não domine mais a sua vida. Então não viva mais para você, viva para mim. Porque enquanto você estiver vivendo aqui, você vai estar morrendo para mim. Porque quem ganha a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas quem perde a sua vida aqui, ganhá-la-á. Quem quiser ser rico aqui, será pobre lá. Quem estiver disposto a ser rico lá, viva para Ele integralmente aqui. Renuncie a si mesmo. O grande problema da transformação e de viver uma vida segundo Deus é que a gente quer esse ataque num piscar de olhos. Mas Jesus disse: não, eu vivi, agora eu vou te ensinar a viver. É isso que Ele nos leva. É aqui que começa o processo transformador. É aqui que começa a caminhada, se você quiser mudar de vida. Se eu e você quisermos ser felizes exatamente aqui nesse mundo mau, nós vamos ter que aprender como Jesus viveu feliz nesse mundo mau. Sabe, a primeira coisa a fazer, como eu disse, é ouvir a palavra de Jesus, guardar e praticar. Tiago disse que não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes. Perceba que quando Jesus nos diz isso, eu quero te levar à máxima compreensão. É como quem quisesse dizer: você só vai aprender de mim se você deixar de aprender de você mesmo. O maior desafio de Jesus para conosco, e é o maior efeito do seu convite, Gia, é nos libertar de nós mesmos. O seu e o meu pior inimigo somos nós mesmos. Nós somos os nossos piores inimigos. E toda a trajetória da vida de Jesus é justamente para nos libertar de nosso próprio domínio. Você já parou para pensar em tantas besteiras que você já fez? Não foi Jesus. Já parou para pensar que a gente só faz besteiras, escolhas erradas, quando estamos na nossa própria razão? Quando achamos que estamos conscientemente aptos para fazer escolhas. E na maioria das vezes as nossas escolhas nos causam tantos prejuízos. Aprender de Jesus nos leva a renunciar a nós mesmos e entender que nós não sabemos nada, e que Ele é quem irá nos ensinar tudo. Se quisermos viver segundo Jesus, bem, a receita de Jesus é simples. Repita comigo para a gente ficar em pé. Diga: a receita de Jesus, muito simples. Primeiro, decida viver o amor.
tudo é por amor, sabe? Paulo disse que o amor é que nos faz acreditar nas pessoas. O amor é que suporta. Tem suportado quanto? O apóstolo Paulo até em Romanos 12, aliás 13, ele diz assim, que a gente tem que suportar uns aos outros. Aos Colossenses no capítulo 3, o verso 14, ele diz, escute, suportai-vos uns aos outros em amor. Sabe aquele irmão, aquele funcionário, aquele patrão difícil, suporta em amor. É difícil, não é? Dá uma olhadinha para o seu lado e diga, às vezes até você. Em amor. Em amor. O amor vence tudo. O amor nos ensina a vencer tudo. Jesus disse que além de vivermos por amor, olha, escuta isso, irmão. Faça tudo na sua vida como para o Senhor, não para você mesmo. Você vai fazer um pão para vender? Faça para Deus. As pessoas que fazem isso prosperam na vida mais do que todos. Tem gente aqui que é vendedor próspero, porque vende como se fosse para o Senhor, que atende as pessoas como se atendesse o Senhor. Terceiro, não se envolva em causas desnecessárias. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos 12, 14. Irmão, para de cuidar da vida dos outros. Você não vê que toda vez que você cuida da vida dos outros, você só arruma problema para você? Você não vê que só traz espinhos para ti mesmo? Pare de dar atenção ao que não te pertence. Se cuidar da própria vida já é difícil. Imagine ficar cuidando da vida dos outros. Então para de ficar olhando o cisco e tenta tirar o próprio pedaço de pau do teu olho. É o jeito de ser feliz. A gente é feliz quando decide viver a vida ao lado de quem você ama. Seja feliz. Não dependa dos outros para ser feliz. Dependa de você. Você é a única pessoa que pode se fazer feliz. E essa pessoa do teu lado é a pessoa que você tem que fazer feliz. Era hora de você aplaudir. Bem, por fim, fuja da murmuração. Um dos maiores danos, ou uma das causas que promovem os maiores danos na nossa vida, é a murmuração. Deus odeia a murmuração. Quando você vê que vai murmurar, zipe. Quando não souber o que falar, não fale. Minha avó sempre dizia, filho, se não vai edificar, cale a boca. Se não vai abençoar, quieta. Eu sempre digo aqui à igreja, eu peço até que você fique em pé. Aos pastores eu digo que a gente precisa viver cuidando de nós mesmos de tal maneira que às vezes vem alguém pertinho de você para falar mal de outra pessoa, né? E sempre começa de uma maneira legal para chegar destrutivamente, é ou não é? Sempre chama você para um assunto tranquilo, daqui a pouco está falando mal de alguém. Eu sempre digo para as pessoas aqui que trabalham comigo, a minha preocupação não é como, por exemplo, só usando o pastor Paulo aqui, não é quando o pastor Paulo vem a mim e diz, pastor fulano de tal falou isso e isso de ti. Não, minha preocupação não é isso. A minha preocupação é que essa pessoa viu liberdade para falar mal de mim para ele. Então o problema não é eu, está sendo ele que deu essa liberdade. Uma das coisas que eu ensinei essa igreja a fazer, e desde que eu fiz isso com 2 ou 3 pessoas aqui, já fazem uns 7 anos que ninguém vem contar nada de ninguém para mim. Tudo que eu escuto é pela internet. E a internet denuncia mesmo. Mas algumas vezes, Areta, algum irmão vinha, pastor, eu preciso te falar de fulano, ele fez isso, isso. Eu digo sempre assim, querido,
dá só um minutinho da sua atenção, por favor. Então, eu pego o meu telefone e ligo. Fulano, tem um irmão aqui, cara, que precisa falar um negócio de ti urgente. Corre aqui que eu vou segurar ele aqui. Meu irmão, teve irmão que virou um fiapo e saiu tão correndo e nunca mais veio falar mal. Porque quem tem que proteger teu coração é você. Quem semeia a erva daninha aí dentro é o diabo, mas quem protege é você. Para ser feliz, eu tenho que construir muros de proteção. Terceiro e último lugar, repita comigo assim: Jesus disse: vinde. Agora ele disse: após-me. Vinde, ele está dizendo: vem, traga suas dores. O após, ele está dizendo: sigam meus ensinos e cure as suas dores. Mas aí ele diz: ide. Porque o ápice da maturidade cristã é quando você está sarado a ponto de sarar alguém. Estamos maduros espiritualmente quando passamos a dar frutos. Quando a nossa vida passa a ser só uma coletânea de problemas, estamos longe da maturidade. Ele nos convida a vir, nos convida a seguir após Ele, mas nos convida a ir sarar outras pessoas. Eu quero orar com você essa noite. O único jeito de sermos felizes é decidindo sair daqui essa noite praticando o que Jesus ensinou. Ali no pátio, talvez você vai ser provado. Ali, talvez algum irmão vai te vender um pastel frio ali. Misericórdia, vai não. Você vai ser provado ali. Os pastéis da JBN é sempre quente, às vezes pouca carne, mas a gente aceita. Mas também a carne no preço que está. Mas eu quero orar com vocês, porque o intento dessa palavra é te levar a viver melhor. E só obedecendo a palavra a gente consegue. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu sei que não há nada mais poderoso do que o teu evangelho. E eu também sei, Senhor, que nós podemos lê-lo, podemos pregá-lo, podemos até ouvi-lo, mas se não quisermos colocar em prática, não o faremos. E eu sei que essa palavra de Jesus, embora tão amorosa, é um convite à mudança de vida. Mas que a mudança de vida, Senhor, não depende só de Ti, mas depende de mim também. Então eu quero te pedir, faça essa mudança em mim, a partir da Tua palavra aplicada no meu coração. E eu quero te pedir de maneira especial a esta amada igreja, que hoje traga uma palavra pastoral, que o Senhor me orientou a fazê-lo, porque eu os amo com toda a minha alma. Eu sei que não há espaço em mim, Senhor, que fique sem amar essas pessoas que estão aqui. Por isso, eu quero te rogar que as abençoe no dia a dia, que a prática desse evangelho produza em cada um deles o fruto que o Senhor espera, que eles possam ser prósperos em cada uma das atitudes que tomarem diante de Ti, que possam ser guardados em segurança no Teu amor, livrando de todo o mal, ainda que não possam eles ser livres de cair, de estar em tentação, mas livres de cair nelas, que eles passem em pé por todas as provações, que eles passem firmes e constantes por todas as lutas desta vida, e que eles possam saber, Pai, que acima de tudo o Senhor está os ajudando a vencer cada etapa, pois aceitamos o Teu convite, nós ouvimos a Tua palavra e queremos vivê-la até o ponto de sermos maduros o suficiente para sararmos outras pessoas. É o meu pedido a Ti esta noite, em o nome precioso de Jesus Cristo, que vive para sempre. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor estenda o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que o Senhor manifeste a sua palavra sobre a sua vida e te guarde de todo o mal e te faça próspero em todos os seus caminhos. Vá em paz, que a sua semana seja uma bênção, em o nome de Jesus o Cristo, hoje e sempre. Amém.